Eu só importo a folha e faço as conferências de provisão, mas não faço a folha. Aí é o RH da empresa, né? O fazer a folha que é problemático. Às vezes a gente reclama muito do RH, o RH sempre erra, não sei o quê, mas é que é tanto detalhe, gente, tanto detalhe que é complicado mesmo. Principalmente escritório, então, trabalhar com folha, a pessoa tem que estudar bastante a parte de setor, né? Entender qual a convenção coletiva de cada empresa, o que tem de diferente de uma para outra, se não faz besteira mesmo, gente, sem dó e sem piedade. Lá na empresa, no Grupo Servopa lá, eu acho que são, sei lá, uns 2.500 funcionários, mas tem mais ou menos uns 45 CNPJ. Então, daí lá na parte contábil lá, é dividido as empresas para uns 12 contadores, daí cada um faz a importação do arquivo com a RH. Então a gente só importa e confere, né? Provisões, confere os valores de FGTS, depois com a guia e tal, mas o cálculo mesmo a gente não mexe. Geralmente quando chega para vocês já está tudo fechado, já está com declaração transmitida. A gente só faz, eles mandam o e-social e daí lá os contadores é que entram na parte do DCF Web para transmitir e gerar guia lá do INSS, né? Outras coisas, que nem FGTS, eles já mandam a guia, a gente só confere com o contábil, mas assim, a parte de cálculo mesmo, eles já vem mandam e tudo com as contabilizações, a gente só importa. É o comum das empresas de porte maior. Além de escritório também, é comum ter separado uma pessoa só para fazer folha, né? Uma pessoa que seja voltada a essa atividade, justamente pela peculiaridade. Excesso de detalhes que, se não tomar cuidado, dá problema. Então, André, só porque hoje eu preparei um Kahoot para vocês, você não está no computador. Não tô pelo celular. Hoje eu vou fazer um Kahoot com vocês, curtinho, bem simples. Um joguinho lá. Mas tem uma pegadinhazinha no meio. Vamos ver o que vocês descobrem sobre essa pegadinha. Então, comentando efetivamente sobre os lançamentos. O André tinha perguntado, teve pessoal que entrou depois que eu comentei. Eu vou abrir aquelas notas fiscais como um trabalho para essa semana. Então vai ficar vou abrir hoje, vai ficar para entregar até semana que vem. Então, o que eu vou pedir para vocês entregar? Além do relatório, como vocês fizeram no mês 4, vou pedir o balancete do mês 4, para ver se vocês, além de contabilizar, integraram bonitinho. Então, quem já fez, vai ter um fim de semana bem tranquilo, não vai ter nada de atividade, pelo menos da minha disciplina. Quem não fez, né, que era uma coisa estava meio opcional, aí vai ter que correr atrás do prejuízo. Beleza? Tranquilo. Lança, integra, contábil, gera os livros e o balancete, né? Fecha os livros e gera o balancete, isso? Isso. Então, daí lança aquele, que não é bem um livro, né? Um relatório de conferência de entrada, de saída e o balancete. Esses 3 relatórios, daí vocês vão colocar como o resultado da atividade. Beleza. Restante tranquilo, dúvidas? Vocês estão aí? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Tirando o sono, o resto tá...
Sono? Mas ainda é terça-feira, gente. Porra, Nossa. sono, professor. O cara tá trabalhando em casa, tá com sono, professor. Dorme o Ué? dia inteiro. Mas bem que você falou, cara, eu tô trabalhando, cara, não tô... Então vamos falar um pouquinho de RH. Pode ser que eu esteja chovendo no molhado, não sei, mas foquei mais nas atividades. O que é a função do RH para a gente? E até pensando um pouquinho mais em escritório, tá? Claro, não vou entrar em detalhes de cálculo, porque senão a gente teria um semestre inteiro fazendo RH. Então a gente vai ver algumas funções. Coloquei uma parte que o pessoal deixa muitas vezes em aberto ou não dá muita atenção, que é a parte da contratação de funcionário. O que a gente precisa, o que é o ideal para a gente ter como documentação e falar um pouquinho de provento e desconto, né? Então, o que é a função do RH? Realizar o gerenciamento dos recursos humanos, ou seja, conciliação entre interesses de funcionário e empresa. Por isso, esse profissional é responsável por gerir os relacionamentos internos e realizar processos de recrutamento e seleção para encontrar mão de obra qualificada no mercado. Vocês concordam com essa posição? É uma função do RH isso? professor. Acho que sim. Sim. Sim, mas não é única, né? Então, seu papel vai muito além de apenas entrevistar, contratar e demitir pessoas. O RH também tem uma missão estratégica dentro das empresas que pode contribuir diretamente para o negócio. Então, o que a gente via antigamente nas empresas era chamado só de departamento pessoal, né? Ou vocês já pegaram só a era moderna com recursos humanos? Alguém passou pelo DP? Quando mais ou menos era com essa nomenclatura, professor? Até ali, final dos 1990. Ah, não. Eu trabalhei em 99 na Furukawa, então já era recurso humano. E Furukawa já era uma empresa com um Grande, já. conceito mais multinacional, então já vinha começando as multinacionais que puxam esse tipo de movimento. Mas por que eu estou fazendo essa diferenciação? Muitas vezes o profissional do antigo departamento pessoal era visto só como aquela pessoa que fazia processos. Então era o cara que pegava a documentação para contratar, fazia cálculo de folha, cálculo de rescisão e entregava declarações. Mas hoje vai muito além disso, né? Hoje existe toda uma parte estratégica dentro dos recursos humanos, né? Então, aqui eu tentei separar um pouquinho dessas funções. Então, uma área voltada para departamento pessoal, vamos falar assim. Então, a parte que faz o cálculo e pagamento de folha, parte da gestão de pessoas, gestão falando no sentido de admissão, controle desses funcionários e demissão, e a gente tem uma área que é a estratégia, que é como fazer esses funcionários trabalharem de uma maneira mais eficaz o possível, né? Então, áreas que cuidam de motivação, cuidam de remuneração variável, cuidam de clima organizacional. Então, tem uma série de possibilidades estratégicas para você melhorar
o funcionamento dos seus funcionários. Então, é uma área que é mais voltada a comportamento organizacional do que a parte legal. Então, para a gente, contador, aonde que vocês acham que a gente mais atua? Vocês são preparados mais para onde? Para gerir essa parte de Eu acho que é recursos mais para humanos? uma parte de administração ali, né? Exatamente. Então, nossa área é mais voltada a esse tipo de controle. Então, é fazer o processo admissional, verificar documento, conferir se está tudo certinho, faz cadastros. Então, feito o cadastro, faz os cálculos conforme vão passando-se os meses, né? E faz toda a entrega de declaração para o fisco relacionado a essa movimentação de funcionários. Então, a nossa especialidade acaba vindo para essa área. Ah, mas tem algum empecilho para a gente atuar na gestão de pessoas? Vocês acham que a gente pode? Sim, professor, eu acho que nada impede. Eu também acho que pode, só não vai ter ali, acho que talvez o conhecimento de cada. Exatamente, André. Nada impede, igual o Walter se falou, mas a gente tem só uma barreira, porque a gente precisa quebrar, que é conhecimento. Então, nada impede da gente estar do lado gerencial. Mas a gente é mais encontrado, a função dos contadores acaba entrando muito mais na administração de pessoal. Quando a gente fala em escritório, salvo a estrutura do próprio escritório, a gente praticamente tem só essa função. A gente não se envolve muito, a não ser que seja processos de consultoria. Aí a gente também precisa ter especialização, conhecimento para poder prestar essa consultoria, né? Para gestão. Não é muito a nossa praia. Mas vai do gosto de cada um. E eu, por exemplo, eu acho muito legal estudar a área de gestão de RH. Não sei se vocês viram os TCCs. Sim, professor. Eu vi alguns do ano passado, você disse? Isso. Alguns a gente vê. Tentou acompanhar alguns professores que estavam como nosso professor também na bancada. Eu não sei se vocês chegaram a ver algum meu que falava de folha. Eu tive um bem diferente ano passado. Eu vi um lá que o professor estava lá na banca, mas eu não era de folha. Eu acho que eram 2 rapazes e uma menina lá, mas era empresa de prestação de serviço. Ah, não. Esse foi, acho que no primeiro dia, as meninas pesquisaram sobre atitudes retaliatórias nas empresas de contabilidade. Olha que coisa diferente para a gente perceber, né? Então é uma área assim que dá para a gente desenvolver muito, tem muita coisa que é possível estudar, mas tem que ter um certo gostinho também pelo lado da psicologia, né? Essa gestão de como motivar os funcionários vem muito da psicologia. Então, pensando na nossa área, na área que a gente mais atua, a gente vai falar do departamento pessoal ou de administração de pessoal. Então, a função dessa área é administrar a movimentação de pessoal entre empregador e empregado, preparar folha de pagamento, cálculo de férias, 13º, rescisão contratual, encargos sociais, declarações como
o e-social, que hoje está meio crescendo no mercado, né? Apesar que as empresas simples ainda não são obrigadas, mas o e-social, quando a empresa não é obrigada, ela tem que fazer pelo menos a entrega da GFIP ou CFIP, para cálculo do FGTS, RAIS, DIRF, então tem uma série de declarações que a gente acaba participando. E dentro dessas atividades a gente pode separar dois grandes grupos, que é a administração e demissão, a admissão e demissão de funcionários e a parte de cálculo de folha de pagamento. Então a gente pode seguir ou separar as atividades de uma área de departamento pessoal nessas duas grandes áreas. Então aqui eu coloquei um pequeno mapa do que a gente pode fazer como admissão. Então, a gente começa lá fazendo, isso vem antes da gente, né? Entrevista, seleciona a pessoa, a gente entrega uma relação de documentos e junto essa pessoa é obrigada a fazer exame adicional, a admissional, para que a gente possa efetivamente cadastrar essa pessoa. Então, para que a gente tenha ela como um efetivo funcionário. Faz os devidos registros. Feito isso, faz contrato de trabalho, define período de experiência. Quanto tempo que é um período de experiência? Eu nunca sei. 45 mais prorrogação por 45, né? Depende. Fica a critério do empregador. A única coisa é que a soma dos dois períodos não pode passar 90 dias. Posso fazer 30 e 60? Posso. Não é praxe. O mais comum é a gente encontrar o 45 mais 45. E também a gente vai fazer administração de contratos por prazo determinado. Os contratos... Agora tem a nova modalidade. Como que é aquele que é por demanda? Alguém lembra? Alguém já ouviu falar? Eu posso contratar o tal do Inter... É Inter alguma coisa. Posso contratar funcionário intermitente. Então, vou fazer a gestão dessa pessoa, né? Que tipo de contrato que ela é, controle dos vencimentos. Obviamente, vou informar no CAGED. E a parte da admissão a gente termina depois da informação no CAGED e a pessoa já está efetivamente cadastrada, já vai estar rodando em folha, já vai participar de todo o processo de cálculo. Mas a gente tem que ter cuidado nesse processo. Sim, não. Talvez. O que acontece se eu esquecer de pedir um determinado documento para o funcionário? Pode dar problema? Obrigado pela participação da plateia. O que é que dá problema, senhor? Tu fui ver a TV ali que deu BO ali, né? Olha só. Muito obrigado. Professor, eu tô sendo sincero contigo. A TV quebrou ou é notícia ruim?
Não, é que eu coloquei a TV hoje ali, instalar ali, e tá dando uns biozinhos. Ah, Deus o livre, amanhã fica sem novela. mas, então, se a gente não faz um controle adequado da documentação, pode dar problema nas rotinas que virão a seguir? Ah, esqueci de pedir o PIS da pessoa. Ah, certeza dá problema, né? Se você não tiver controle em tudo que você faz, você tá na merda. E vai travar um monte de processo. Ah, e documentação de folha é mais rigoroso? O que vocês acham? Assim, para dar um processo trabalhista aí, eu acho que é 2 palitos. Eu acho que sim, né? É 1000 vezes pior documentação de folha do que fiscal. Já começa pelo prazo de guarda. Qual que é o prazo de guarda para nota fiscal? 5 anos. 5 anos. Qual que é o prazo de guarda para documento de folha de pagamento? Que eu saiba, 5 anos também. Eu acho que é 10 ou 15, não sei direito. Varia. Porque assim, eu tô me baseando, porque se você vai entrar com um processo trabalhista, eles vão puxar os 5 anos ali, né? Não, por incrível que pareça, o processo trabalhista ele permite você pedir 2 só. Só isso. Só pode retroagir 2. Mas o problema não é só o processo trabalhista, o problema são as fiscalizações. Então, na verdade, a gente tem uma variedade grande de prazos, tendo documentos com prazo vitalício. Olha que Tipo coisa qual, professor? horrorosa. Tipo o livro de funcionários, livro registro de funcionários. Nossa, mas por que eu vou ter que ter um documento vitalício? Quem que vai poder pedir daqui a 30 anos algo sobre uma pessoa? Pede, né? Pode acontecer, né, professor? O cara Se dá para se aposentar lá e... sei lá, Isso. aconteceu alguma coisa. Achou o problema dos prazos. Aposentadoria. INSS aposentadoria. Ou o que era antigamente NPS. Nossa, essa é coisa de velho mesmo, hein? Então tem documentos que a gente tem guarda vitalícia. Olha que responsabilidade, hein? Então, controle de documentação tem que ser maior. Claro, de 20, 30 anos atrás, a quantidade de documento não era tão grande quanto a gente tem hoje, né? Então, Por isso que lá na empresa, professor, o nosso RH lá tem um arquivo, que é um arquivo parecendo aquelas chaves de cofre, assim. Você roda, né, negócio grande, assim, os stands, assim, as prateleiras, elas vão correndo elas no andam, trilho. né? Elas correm no trilho. Mas daí tem um negócio redondo, assim, que eles rodam lá e vai movimentando as prateleiras. Mas é justamente por causa dessa delicadeza de trabalho, né? Porque imagine você mexer com um livro de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, exige uma guarda mais delicada mesmo. E aqui eu fiz uma relação onde que eu indicaria, que na verdade é a relação que eu peço para as minhas contratações de documentação. Então, pode ser que vocês, vou abrir meu escritório, queiram pedir documento a mais ou queiram pedir documento a menos. Aqui eu faço baseado nas informações para o e-social. Então, para correta contratação de funcionários, com a elaboração do cadastro de admissão e apresentação dos corretos informativos e declarações ao fisco, a adoção de checklist é fundamental. Isso vocês veem em qualquer empresa, né? Vocês vão entrar em algum lugar para trabalhar. O que é a primeira coisa que vocês ganham? Passou na entrevista. O que é a primeira coisa que vão falar para vocês?
Uma relação de documento que tem que entregar. Receber um checklist do documento. Então, é extremamente comum a gente colocar um checklist à disposição para o funcionário não deixar de atender nada. Então, entre a documentação mais comum, a gente vai encontrar original e cópia da carteira de trabalho. Esse tem que ser original e cópia. Por que original? E agora? Por que original? Para comprovar a cópia que a pessoa tá fornecendo lá, para ver se é ele mesmo, ou os dados estão certos. Não, né, gente? Esse é pra gente fazer o registro. Como é que a gente vai meter o carimbão lá da empresa falando que o cara está sendo contratado? Mas agora tudo também digital, né, professor? Aí, André, era isso que eu queria que alguém me questionasse. Professor, mas hoje tem a carteira digital, a CTPS digital. Férias é lá, aumento o salário, tudo lá. A gente pode fazer opção pela carteira digital. Então, não necessariamente a gente precisa da original. Mas, professor, o professor falou que essa é a base dos seus documentos. Por que o senhor ainda pede a original? Se a pessoa tiver, aí é uma prática minha, eu ainda faço o registrão físico. Porque ainda existem problemas na hora de liberação de FGTS de funcionário demitido e que só tem a carteira digital. Caixa sendo caixa. Então, tendência é desaparecer, mas ainda, por garantia, se a pessoa tiver, faz na física, não vai dar problema. Depois, na hora da pessoa, na hora que ela tiver uma movimentação de FGTS, ela conseguir sacar. Então, eu, como passei por problema eu já... Aquela história, né? Gato rescaldado tem medo de água quente, né? Aí, cópia de RG, CNH, carteira de órgão profissional, vai depender da profissão da pessoa, que função que ela vai desempenhar. A gente vai pedir a documentação dela. Processo normal, né? Posso utilizar só a CNH? Vale? Pois é, pessoal, é uma dúvida. Para mim, eu acho que podia ser, né? Porque tem todos os documentos ali. Pode. Então, se a pessoa não tem... Muita gente nem sabe mais onde está o RG. Eu não sei. Se ela quiser apresentar só a CNH, pode. A única coisa que se ela tiver necessidade de apresentar e que a CNH não substitui é a carteira profissional. Então, de repente, a gente está contratando um técnico de enfermagem. Opa, tem a carteirinha do Corém. Essa ela tem que apresentar. Essa não tem como ser outra, a CNH não substitui. Mas o RG, a CNH substitui. Quem tem cartão do CPF, se tiver no CNH não tem problema. Se a pessoa apresenta só o RG, pode ser que não esteja descrito o seu número do CPF. Alguém de vocês tem um RG desse modo? O meu não, mas do meu filho já tem já. Olha, então você, se fosse apresentar só o RG, teria que apresentar um comprovante do CPF. Porque senão você não teria a informação completa, né? Hoje, todo mundo está fazendo uma segunda via de RG, eles já estão colocando o CPF junto.
Professor, mas eu fiz a minha segunda via e não deixaram eu colocar. Não deixaram? Não, porque não tinha na primeira, na original. Daí não. Não é praxe isso. Pois é, eu achei estranho também. Tudo faceirinho lá com a foto nova. Isso não é praxe, não. Era para ter deixado. Faz quanto tempo isso? Deixa eu ver, acho que faz uns 2 anos. É Uns 2, 3 anos que eu renovei. estranho. Tinha que ver qual posto que foi. Não era para ter acontecido isso, não. Eu fiz aquele, sabe aqueles mutirão da cidadania? Aham. Ah, pode Aí ser tinha, por isso. daí tinha um mutirão lá, e eu peguei tinha que fazer das crianças, e eu aproveitei e fiz o meu já. Aham. Pode ser por isso. Daí, como vai vários funcionários que não são específicos do cadastro para RG, eles acabam comendo bola. Mas a indicação é que seja atualizado. Isso eu falo, porque não sei se eu já comentei com vocês, minha irmã é funcionária do IML, e o IML e o Instituto de Identificação são na mesma entidade, né? Então, um pouquinho dessa parte a gente acaba conhecendo. Então, CPF, se tiver no RG, não tem problema, CNH vai ter. Então, se apresentarem a CNH, ela substitui também o CPF. Título de eleitor, então, maior de 18 tem que apresentar. Comprovante de residência, também é um indicativo, né? A gente precisa ter indicação que a pessoa, do local da pessoa, de moradia da pessoa. Inscrição no PIS/PASEP. Hoje está mais fácil isso também, né? Ou não? Onde vocês encontram inscrição no PIS/PASEP? A carteira de trabalho. Na carteira de trabalho. Existem carteiras. Que a minha esposa não está aqui. Não que minha esposa seja velha, tá? Se ela escutasse eu falando isso, ela ia me dar um soco na cara. Mas o dela, ela foi na caixa e emitiram um cartão do PIS também. O cartão era um papelzinho escrito com o número do PIS. O meu é isso aí, cara. Meu pai e minha mãe tem esse. Geralmente as carteiras antigas são assim. Não tinha o número do PIS. Não fala Aí- antigo, assim. Que são... A sua é assim? Professor, eu fiz minha carteira de trabalho com 14 anos, cara. Tô com 41. Então, ainda bem que tem um exemplo. Aí tem o cartãozinho, não tem? Que o pessoal grampeia lá no final. Isso, grampeadinho na capa lá. Na Aham. contracapa. Então, precisa da inscrição do PIS. Tem empresa que adota pedir um comprovante atualizado do PIS. Eu, particularmente, como a maioria das carteiras tem o PIS, não peço. Mas qual a função de pedir uma atualização? Tem gente que faz de maneira equivocada a inscrição de PIS de autônomo e fica usando esse. Depois dá problema na hora de movimentar FGTS. Comprovante de escolaridade. Então também algo de praxe, né? Se for um profissional regulamentado, registro, daí emitido pelo órgão de classe, certidão de nascimento, em caso de trabalhador solteiro, e em caso de trabalhador casado, a gente pede certidão de casamento. Eita, e agora? A gente tem uma forma de união que está ganhando muito corpo. Qual que é? Professor, como é que... União estável? É quando a pessoa se junta lá. Declaração de união estável.
Se a pessoa apresentar a declaração de união estável, eu peço também a certidão de nascimento, porque ela não tem a mesma validade da certidão de casamento. Mas muitas vezes a gente já vai fazer o registro da pessoa em um plano de saúde e quer incluir a esposa, a declaração de união estável feita em cartório, ela é aceita para esse tipo de registro, tá? Declaração de concubinato na CTPS, caso a pessoa ser casada e colocar o cônjuge como dependente. Aí para piazada, né? Cópia de certificado de alistamento ou de reservista. Ô, Eu professor, peço até 45 anos. Oi. pra que isso daí? Isso é uma dúvida que eu sempre tenho, eu acho. Por que eles pedem a cópia da reservista? Da reservista? É. Só para ver se você está em dia com suas obrigações militares. Ah, Ah, porque isso pode dar até cana, né? Se a pessoa mas, deixa de se alistar e mas pra, nunca regulariza, pode dar processo. mas molecadinha tudo bem, agora vai uns velhos lá fazer entrevista lá, nem precisa pedir, né? Tese não. Mas, como. Aqui eu até. A gente pode abrir um parênteses. Se fosse levar ao pé da letra, 40 anos estava bom. Por quê? A pessoa ela é considerada reservista até seus 40 anos. Passou isso, ela está livre do exército. Vocês sabem disso, né? Piazada. Eu não sabia, não. Não? Eu sabia, mas não sabia até que idade que era. Mas eu sabia sim. E monte Então, mesmo, eu não aguento nem correr mais, imagina. Eu sabia que tinha questão da reserva, mas não então, sabia de idade. então Idade eu não estamos sabia. na mesma, porque eu fico imaginando, se estourar uma guerra, eu tô fudido. O que eu vou fazer lá no meio? Vai ficar parado lá, professor. Nós vamos ficar parados lá. Não tem como correr mais. Eu vou pra cozinha pra você. Mas é uma das funções que a gente seria utilizado. Mas até 40 anos, a gente é possível de ser convocado da reserva. Ah, mas, pô, o Cesiro tá completo obeso, como é que ele vai para a linha de frente? Não, não vai. Vai fazer serviço de, vamos falar assim, logística, saúde, alimentação, vai ajudar no que dá. Mas, O pior é que contador nem tem. Vai fazer o quê, né? Na profissão ali. Não tem, só se for cuidar de estoque. Custo. mas é uma função, né? É. Tem que achar. Dar um jeito. Mas por isso, como existe essa possibilidade até 40 anos, o pessoal pede a reservista para manter em arquivo que a pessoa está aqui, com obrigação militar. Esse daqui é um problemaço. Problemaço. Atestado de saúde ocupacional. Então, documento emitido após a realização dos exames de admissão e que são de responsabilidade e custo do empregador. Nada de pedir para o empregado pagar para fazer admissional. E eles devem ser repetidos periodicamente, de acordo com idade, condição do colaborador, risco da profissão, risco que ele está exposto. E todos sempre têm o custo arcado pelo empregador. E por que o professor falou que é um baita de um problema? Quando a gente está no escritório, às vezes a gente tem dificuldade de convencer o empregador que ele é obrigado a ter esse registro em dia, a ter os atestados de saúde ocupacional em dia. Por quê? Ah, vou contratar um assistente administrativo. Pô, tranquilo. São
exames relativamente baratos. Geralmente é um exame clínico e libera o funcionário. Mas tem função que são exames caros. Mas por que existe diferença de cobrar atestado com exames diferentes para cada função? Acho que depende da função que faz, né? Eu trabalhava com pintura antes, e tinha que fazer espirometria, uns negocinhos a mais aí. Mas por que será? Porque, o que a pintura tem a ver com a espirometria, com a respiração? sim, porque por causa do ambiente, para ver se o teu pulmão tá legal, porque por causa dos vapor de tinta. Se você está usando o EPI correto. Então vou contratar alguém para uma indústria mecânica. Com certeza ele vai ter que fazer audiometria. Vou contratar um professor. Nossa, o professor tem exame diferente? Psicólogo? Não, já também já tá pegando pesado, né? Não, a gente tem que fazer o exame das cordas vocais. Sério, professor? E é acompanhado, porque uma das doenças ocupacionais do professor é o calo na corda vocal. Então, esses exames têm a função de prevenir as doenças ocupacionais. Por isso, a gente tem que manter eles em dia, bem rigoroso. Ô, professor, e aquelas empresas que tem um médico lá que fazia o exame anual lá nos funcionários? Bom dia, nome tal. Tem isso. Não. Obrigado, tchau, próximo. Era assim. Pode ser questionado. Pois é, mas era assim. Eu fiz aula um monte de vezes no Serval para contar. O periódico lá é assim, né? Da empresa mesmo, né? Agora não isso abre uma baita brecha, porque de repente vocês entram, igual o Valtinho falou ali, que mexia com pintura. Entrou, o médico fez isso, fez como é que minha amiga da minha esposa falava? Onde dói, onde coça, e fazia mais uma pergunta assim, aí dava o atestado. Umas perguntas bem... Só faltava perguntar se está vivo, tá? Então, apto. Aí daqui 5 anos, Valtinho começa a apresentar problema de respiração, problema pulmonar. O que ele pode fazer? Eu falo que foi do arquivo lá. Pode entrar com processo contra a empresa, né? Posso entrar com processo contra a empresa. Primeiro, vou ter que fazer um pedido para a empresa me afastar. Vai gerar um custo para o governo. Então, por isso que o governo criou uma sequência de normas sobre isso. E também abre a brecha para o funcionário pedir indenização por essa doença ocupacional. Aí, então, todo o trabalho que a gente tem é explicar para o empregador o risco que ele está correndo. Ele quer registrar sem, formalize, para no futuro não falarem que a gente, contador, não avisou. Que a gente não passou para ele que essa informação da saúde ocupacional é importante. Professor, lá na Serval, que eu entrei em 99, e tinha um médico lá na época, um senhor já, mas devia ter, sei lá, uns 85 anos mais. O apelido dele era Doutor Aspirina. O pessoal ia lá, ele só receitava aspirina pra galera. O homem tremia para escrever. Nossa, ele fazia 2, 3 perguntas. Não, tá liberado. E era assim. Pelo menos ele dava um remédio que, salvo alguns casos de... quando dá problema no coração? Não, mas é na cabeça.
Eu esqueço quando dá problema de estourar a veia na cabeça. AVC. Quando dá AVC, salvo o AVC, a aspirina é um bom remédio para tudo. Pois é, ele diz que o apelido dele era Doutor Aspirina. A aspirina não é de fazer muito mal, salvo se for AVC, né? Mas geralmente os médicos de trabalho são os médicos mais velhos. O pessoal da medicina hoje vem buscando outras áreas para se especializar, né? Outro documento. Cópia de certidão de nascimento de filhos até 21 anos. Por que até 21 anos só? Porque depois dos 21 já não é mais dependente. Exato. Então, cópia da certidão de nascimento dos filhos para constar como dependente. Cartão de vacinação dos filhos menores de 7 anos. E por que isso? Por causa do salário família ali, professor? Perfeito. Então, se eu tiver funcionário que tenha direito a salário família, até os 7 anos, ele tem que estar com a vacinação em dia. Então, também para os casos do salário família, né? Certidão de nascimento, cartão da criança, então para menor de 6 anos, e declaração de frequência escolar até 7 anos. Hoje a vacinação é tão importante que não faz nem matrícula na escola mais, né? Se não tiver a vacinação em dia. Caso exista filho com invalidez, aí atestado, aí valendo para qualquer idade, tá? Então, se tem um filho inválido, a gente pede foto 3x4. É a coisa que mais dá raiva na hora de fazer a contratação, porque a gente nunca acha uma foto 3x4, né? Mas como a gente precisa ter no livro de empregado, apesar que hoje o livro não é mais um livro, ele está eletrônico, né? Ele ainda tem que ter a foto do funcionário. Caso a profissão seja relacionada a motorista ou que faça movimentação de veículo, original e cópia da CNH. Ah, por que original? Aí sim é para comprovar se a CNH é verídica ou não. E declaração de rejeição ou aquisição de vale transporte. E declaração de dependentes para fins de imposto de renda. Caso ele queira colocar também esposa, colocou algum dependente, também pede a cópia do RG e CPF desse dependente. São todos os documentos possíveis de pedir que estão nessa lista? Não. Varia de cada um. Aqui, com essa relação, a gente já consegue suprir a necessidade do e-social. Mas tem gente que pede documento a mais, tem gente que pede a menos. Varia muito de cada prática. Então, essa é uma relação que eu considero razoável para se trabalhar. Dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo, professor. Sempre, então, o que eu falei para vocês, muito cuidado com esse carinha aqui. Porque ele não é só admissional. Ele tem que ser feito controle periódico. E cada profissão, cada função tem uma periodicidade específica para renovação. Aonde que vai estar isso? Na convenção?
Não. Não. CLT? Normas de segurança do trabalho. Então, tem empresa maior que daí já tem uma área de segurança no trabalho, que geralmente as indústrias têm isso, né? Já são função deles fazer esse controle. Mas, quando é a contabilidade, a gente também adota fazer isso. Então, toda a documentação vai servir basicamente para a gente gerar ou efetuar os seguintes registros: registro em carteira de trabalho, ficha do registro de empregados no livro, contrato de experiência. É obrigado? Então, professor, isso aí é uma dúvida. Eu sempre tive. Preciso fazer contrato de experiência? Eu que pergunto, eu que tento. Assim, sempre nas empresas que eu trabalhei, sempre tive a experiência, mas não sei se é. Isso é uma liberalidade, tá? É, Se a empresa não quiser, pode ser não efetivo precisa. direto. Pode efetivar direto. Mas, aí deu problema, claro que para você mandar embora vai custar mais caro. Então, por isso, todo mundo acaba fazendo esse contrato. As montadoras, assim, elas têm muito de contrato de 6 e 6. Aí são temporários. Não. Eles fazem. É assim, você entra com um contrato de 6 meses, depois mais 6 meses. Só que assim, você é como se fosse efetivo. Não diz tempo. Não é como temporário, entendeu? Tipo, você ganha normal, você tem participação PLR e tudo. O temporário, digamos, para eles, vai ter a função, vai ser tratado como um efetivo. Mas o formato do contrato é temporário. E assim, eu acho que eles têm uma quantidade só de contrato que pode fazer, né? Que nem eu acho que é só 2 de 6 meses, não pode fazer mais. Não. Aí ele tem que efetivar. Aí ou dispensa a pessoa ou efetiva. Essa é a característica do temporário. Só que, teoricamente, eles estão infringindo uma regra trabalhista. Porque qual a função do contrato temporário? Quando a gente abre, quando a gente tem comprovada demanda adicional. Porque pela lei, para você experimentar a função de uma pessoa, são 90 dias. Só que deu-se o jeitinho para transformar em um possível contrato de experiência mais prolongado. Professor, porque assim, eu sempre trabalhei em montadora, assim, né? E tinha muito disso. Tipo, vem uma época, aumenta bastante pedido, a economia está crescendo e tal, então começa a aumentar as vendas. Dá um ano e meio, pronto, já começa a mandar embora de volta, sabe? Tem muito. Você sobe e desce, né? Mas Nessas montadoras. pode ser questionável. Só que, claro, isso dali quem questionaria seria o Ministério do Trabalho, e ele não vai entrar muito nesse mérito. Porque também fica difícil a comprovação por parte do Ministério do Trabalho a não existência ou a existência dessa demanda adicional. Então aí entra numa esfera bem jurídica, né? Mas o contrato de experiência, fiquem cientes, não é obrigado. No É uma entanto, assim, liberalidade. essas montadoras, a maioria trabalha assim já há quanto tempo já, né? Acho que nunca deu problema. Sim, só a Renault aqui tá quanto... Deve fazer 20 anos, tá aqui no Paraná. Por aí. Então, tá gerando emprego para eles também é o que importa. Declaração de dependentes para fins de imposto de renda. Então a gente tem que preencher essa declaração, né? Documentação para registro ponto. Aí vai depender da forma adotada e do porte da empresa. Nossa, tem diferença de porte e a maneira que vai ser controlado o ponto?
Acho que assim, pela quantidade de funcionários, pode ser aquele reloginho ou digital, isso? Isso. Ou nem ter. Então Tipo um varia Google da também vida. do volume de funcionário. Ficha de salário família e termo de responsabilidade de concessão de salário família assinado pelo empregado. Porque ele vai estar se responsabilizando por manter o filho nas condições que a lei obriga, né? Vacinado, frequentando as aulas. Basicamente é isso, né? E o salário família é uma piada, né, gente? Mas tudo bem. Feito isso, feito a parte de admissão, a gente vai ter a parte de folha, né? Então, a parte de folha representa o resumo de tudo que o empregado tem para receber e o que deve ser descontado, e no final, o líquido a receber. Então, a empresa obrigada a preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os funcionários em serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pelo órgão competente da Seguridade Social, além dos conselhos, né? Conselhos não, dos sindicatos. Então, aqui, breve processo, né? Movimentação mensal, faz o cálculo dos proventos, faz o cálculo do desconto, isso vai gerar provisões, né? 13º, folha. Feito o cálculo, vai gerar as obrigações referente à folha, relatórios para pagamento e conferência, onde a gente vai dar efetivamente o pagamento do funcionário. Qual a data para pagamento de funcionário? Até o 5º dia útil? Não, depende, não sei. Falta só um detalhezinho, até o 5º dia útil. E ô, galera, ajudei. Não ultrapassando o dia 10. Ah, é? Não sabia disso, não. Tem um limite, é o dia 10. Caso a gente pegue uma semana, começo de mês, daqueles bem xarope, onde a gente pega feriado, sábado e domingo, junta um monte de dia, e não consiga completar o dia 5º dia útil até o dia 10, que é muito raro, gente, muito raro, tem que ser pago até o dia 10. Mas praxe é 5º dia útil. Posso pagar antes? Posso. Pode. É liberalidade, né? Tem muita empresa que adota o último dia útil do mês. É o nosso caso, né? Né? Aí é uma questão de gestão do fluxo de caixa. Aí é uma parte que envolve recursos humanos e financeiro. Preciso pagar adiantamento? Não, isso aí é opcional, né? Depende da categoria. Vai depender do que está em convenção coletiva. Se não tiver em convenção coletiva, não é obrigado. Se não, eu tenho que fazer adiantamento até o 15º dia útil do mês, geralmente convencionado, o valor de 40%. Mas isso vem de convenção coletiva. E se o funcionário não quiser receber, ele pode deixar para receber. Ele fizer a desistência do adiantamento, ele recebe tudo no pagamento. A maioria das empresas ou paga ou não paga para evitar confusão, né? Então, de acordo com a Lei 8212 de 91, consolidação da legislação previdenciária, a utilização da folha de pagamento é obrigatória para qualquer empregador e essa obrigação também está prevista na CLT, né? E a folha de pagamento pode ser feita de 3 modos: à mão,
por processamento de pontos mecânicos, então ainda aquele cartãozinho, né? Ou ponto eletrônico, onde os lançamentos e os apontamentos do cartão são automatizados e assim contendo registro mensal de todos os proventos e obrigações dos empregados. Hoje, a maioria das empresas vem adotando o ponto eletrônico, até pela quantidade de funcionários e pela facilidade também, né? Apesar que um relógio ponto não é tão barato assim. Posso adotar qualquer relógio ponto também? Aí tem esse problema. Lá na empresa a gente está usando aplicativo mesmo, agora online, né? Então, só que já existia o aplicativo já para a gente fazer esse registro do ponto antes mesmo da gente trabalhar online. Mas agora facilitou muito a vida. Mas quantos funcionários tem lá, Tony? Muitos. Muita gente. Teoricamente não poderia. Uhum. Mas não tinha nenhum relógio físico na empresa? Não, tinha, mas você tinha opção. Você podia registrar, né? Como você também podia bater o ponto pelo aplicativo. Tinha na empresa. O relógio físico hoje, para quem faz a adoção do ponto eletrônico, é obrigatório. E tem que ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Por quê? Porque o auditor ou o fiscal do Ministério do Trabalho, ele tem que ter a liberdade de chegar na empresa, ir direto ao ponto e pegar todo o registro de movimentação dos funcionários, registro de ponto, sem a interferência de ninguém. Não sei se vocês já perceberam, o pessoal que bate ponto, que tem uma entrada USB no ponto de vocês. Alguém já percebeu isso? Sim. Para que essa porta USB? Para pegar os registros do ponto. Exatamente. O auditor simplesmente plugaria ali e faria a exportação do registro ponto. Então, hoje, um relógio desse aí está na faixa de R$ 1.000, R$ 1.500. Não é tão baratinho, né? Então, em geral, os empregados efetuam os pagamentos aos funcionários no último dia do mês, sendo que, nesse caso, a folha de pagamento deve ser fechada alguns dias de antecedência, assim, ganha tempo para o cálculo de provento e de desconto. Geralmente, empresas que fazem até o pagamento até o último dia útil do mês fecham ponto do dia 25. É o caso de vocês lá, Valtinho? Olha lá, foi ver a TV de volta. Por que geralmente eles adotam esse prazo uns dias antes? Para poder corrigir qualquer imperfeição nessa folha e, efetivamente, poder fazer os cálculos desses proventos e descontos. Aí, o que são proventos? São as diferentes formas de remuneração que um funcionário pode ter direito por ser colaborador da empresa, onde a gente pode destacar alguns: salário, remuneração. E salário e remuneração é a mesma coisa? Agora eu fiquei na dúvida. Salário e remuneração é a mesma coisa ou não? Não, tá? Cuidado. Salário pode até estar abrangido na remuneração, mas a gente pode ter outras categorias de remuneração. Quem pode me dizer outro tipo de remuneração que não seja o salário? Então vocês arrumam um emprego como garçom de restaurante. Pode ter uma remuneração ali? Além do salário? Não tem a tal gorjeta, aqueles 10%? Ali se enquadra como remuneração.
comissão, se enquadra como remuneração. Então, a remuneração pode abranger outros tipos de pagamento em relação ao desempenho da sua atividade que não podem levar o nome de salário. Férias. Diga, Tawane. Você abriu o microfone. O autônomo, ele entra como remuneração ou salário? Remuneração. Salário é coisa de funcionário. Registrado, né? Isso. Entendi. Então, aí a gente vai ter os reflexos, férias, como provento, hora extra, é um provento, adicional de insalubridade, é um provento, adicional de periculosidade, é outro tipo de provento, adicional noturno, então trabalhou ali das 10 às 6, tem adicional noturno, salário família, quebra de caixa, 13º, aí a relação é enorme de proventos, varia de cada setor para cada setor. E a gente vai ter também os descontos. Então, abatimentos realizados no total dos proventos, sendo encargos legais e descontos autorizados pelo próprio colaborador. Exemplos: falta, atraso, saída antecipada ou injustificada, contribuição sindical, a gente pode ter outros nomes, assistencial, aquelas contribuições que são cobradas além da sindical, que seria uma espécie de remuneração pelo sindicato fazer a negociação da convenção coletiva. INSS, imposto de renda, vale transporte, vale refeição, plano de saúde, pode ter plano odontológico. Então, aí, várias também possibilidades de desconto. E é o que vai movimentar, é o que vai fazer a gente gerar os cálculos de folha de pagamento. Então, dentro do sistema, hoje, se vocês nem quiserem abrir, não precisa, mas para a gente ter essa noção. A gente vai ter aqui essa parte do registro, que é aquela primeira etapa que a gente conversou, né? Então, vou fazer o registro do meu funcionário. Ter que entrar com todos os detalhes sobre o referido funcionário. Então, horário, pensão alimentícia, rúbrica fixa. O que será que é rúbrica fixa? O que será que o sistema quer dizer com uma rúbrica? Alguns sistemas vão chamar de evento. É um determinado provento ou um determinado desconto que ocorra todo mês para um funcionário. De repente eu negociei. Vou contratar o André, vou pagar, além do salário dele, um auxílio faculdade. Posso fazer isso? Posso, não posso? Uma liberdade minha como empregador. E eu vou colocar na folha dele. Então eu posso colocar como um evento fixo. Não, ele tem desconto de um empréstimo que eu fiz para ele e ele vai me pagar em 12 meses. Eu posso deixar registrado como um evento fixo até que vença as 12 parcelas. Então aqui é onde a gente vai fazer toda a inclusão sobre esse funcionário, né? Depois, movimentação da folha, fechamento da folha, de acordo com os registros que a gente faz sobre o funcionário. Feito o encerramento, então, fechei o período,
Aí tem as obrigações, que a gente tem algumas mensais, algumas anuais. Então, exemplo, Cefip e GPS, ou E-Social. Mensal ou anual, será? O E-Social e a Cefip estão relacionados à geração do FGTS e, e a GPS. FGTS e GPS. Obrigações mensais. Os pagamentos mensais que a empresa tem. CAGED, movimentação de entrada, ou de, igual o governo fala, admitidos e demitidos no período. Então, mensal. DIRF-RAIS, declarações anuais. Então, assim como a gente tem uma relação de obrigações mensais e anuais na área fiscal, a mesma coisa tem a área fiscal, a área de recursos humanos. Inclusive, a gente está na época de RAIS, que é só para incomodar essa porcaria. E então, na próxima aula, aí a gente vai efetivamente mexer, vai cadastrar funcionário e calcular a folha de pagamento. Tranquilo? Tranquilo, professor. Dúvidas, perguntas, questões? Beleza, professor. Tranquilo. Lembrando, aqui não era só para trazer um resumão, não é à toa que eu tentei mais dar destaque a essa parte de contratação, que às vezes os professores não falam, né? A gente não entra tanto em detalhe quando está dentro dos cálculos, então tentei dar um pouquinho mais de ênfase. Cálculo, vocês têm outras disciplinas. E o sistema, para a grande maioria dos cálculos, ele já vem meio parametrizado. Então a gente não tem tanta dor de cabeça. Mas a gente precisa saber os cálculos, mesmo usando o sistema? Precisa, né? Como que a gente vai saber se o sistema fez certo ou errado? Tem que saber se está calculando certinho. Então a gente precisa entender o cálculo. Mas no dia a dia o sistema facilita muito. Aí eu, como eu falei para vocês, eu preparei um Kahoot. Bem simplesinho. Deixa eu me conectar aqui, eu esqueci de me conectar. Então, se vocês que forem jogar quiserem abrindo o aplicativo. Professor, vou sair da sala aí, porque o meu celular vai acabar a bateria, tem 2% só. Não, Beleza? tranquilo. Tá bom, Beleza, não boa noite, esquece então. daí de postar a atividade para semana que Ah, vem. sim. Não, beleza, pode deixar. Boa noite. Boa noite. Então tá aí, para os que quiserem ganhar um do outro. Montei basicamente onde vocês vão classificar. Vão classificar não, vão dizer sim ou não para a afirmação que eu coloquei sobre provento e vencimento. Vamos ver como é que vocês estão sobre. Hã? Meu tá abrindo aqui ainda, professor. Não, tranquilo. Vamos ver se vocês estão bom para saber se a verba ou o evento ou a rúbrica, igual o Fortes fala, se ele é um provento ou um vencimento. Detalhe, eu deixei o tempo curtinho para vocês responderem. Cadê o Guilherme? Não tá da sala hoje? Hoje ia Não. ser. Pronto, né? Já foram todos. Então podemos iniciar. Então tá, valendo. DSR
É um provento. Ele é um provento mesmo? O que é a DSR, o descanso semanal remunerado? Se vocês lembram bonitinho. É a folga, não é? É o dia de folga que a gente ganha para ficar em Sim. casa, né? Então é o tal do domingo. Sábado e domingo. Teoricamente, o sábado é trabalhado. Só que muita empresa compensa durante a semana. E acaba parecendo que é sábado e domingo, mas pela legislação seria só o domingo. Ou, em regime de escala, o seu dia normal de folga, né? O seu dia de escala de folga. O votinho foi rápido, hein? Então vamos ver. Essa vai ter que ser rápido para ganhar, porque ela não é difícil. Pensão alimentícia é um provento. É falso? Pensão alimentícia não é provento? Eu acho que não, professor. Provento Seria para quem está recebendo. isso, ele é o provento para quem recebe, mas quando aparece na folha de pagamento, é porque a empresa foi obrigada judicialmente a descontar já e passar para pensionista. Então, na folha de pagamento, ele é um desconto, né? Inclusive, isso daí dá o maior rolo para declarar imposto de renda. Tem uma galera que faz errado. Então, vamos para a próxima. Ah, essa é moleza. PT errado. Ó, desculpa essa rapada. É um Ai, desconto? Sim, né? É o valor referente à parte do funcionário dentro da folha para o pagamento do plano de saúde. Normalmente, a empresa custeia uma parte, né? Mas a parte que vai na folha de pagamento, ele acaba sendo um desconto do funcionário, né? Então, vamos para a próxima. Deu uma embaralhada aqui embaixo, só o William que passou todo mundo agora. Biênio é um desconto. sei lá, nem sei o que é isso. Esse eu já pus mais de dificuldade mesmo. Eu chutei esse, professor. Nem sei o que é biênio. Ah, não. Pode ser biênio, pode ser triênio, pode ser quinquênio. O que é esse tipo de remuneração? É uma premiação, um valor que começa a ser mensal, aos funcionários que fazem aniversário de casa. Geralmente, biênio é pouco comum. O que é mais encontrado é o quinquênio. Então, a pessoa já está lá há 5 anos trabalhando. Ele começa a receber um valorzinho a mais referente a esse seu tempo de casa, a essa sua antiguidade. Então, falou biênio, triênio, quinquênio, é esse tipo de verba, esse tipo de provento. Então, vamos para a próxima. Ó, William. 4 respostas seguidas certas. Agora só o Valtinho e a Tawane dá uma torcida para ele errar, aí embaralha tudo. Vamos secar ele. Ah, essa é fácil, né? Esse é o desconto que todo mundo adoraria ter na folha, né? Vocês gostariam de ter esse desconto na folha? Eu adoraria ter. Sim, né? Senão que tá ganhando bem.
Isso mesmo. Quanto maior o meu desconto de imposto de renda, melhor é. Mais dinheiro eu tô tendo de salário, né? Se eu sair da aula é porque o note vai ficar sem carga daí, tá? Pô, William, sabe o que está na frente? Vai, William, chega por hoje, já deu, já. Lá, salário família é um desconto. Não é um desconto, gente? Não, né? É um provento. Pago pelo INSS, tem a formatação, a gente desconta dentro da CFIP do total do INSS a pagar, mas é um provento que o funcionário recebe. É uma fortuna, né? Todo mundo sabe quando mais ou menos a faixa de valor. R$ 44 e pouquinho. Põe o filho? Aham. Nossa. Teoricamente é o valor necessário para comprar 1 litro de leite por dia para o filho. Não tá dando nem isso, né? Não dá isso. Não tá muito longe disso, né? Tá muito longe. Porque também isso é lá da década de 90. Na época dava para comprar. Agora já tá longe. Então vamos para a próxima. Adicional de insalubridade a um provento. Ah, isso também é fácil. Professor, o meu deu erro. Se eu errar, ó, eu fui no falso, porque no verdadeiro não tava dando certo. É sério. Eu tô dando risada aqui, porque eu fiquei clicando no verdadeiro e ele não foi. Aí eu cliquei no falso e ele foi. Eu errei por causa disso. Pode me dar conta aí, o Kahoot. Mas insalubridade é fácil da gente saber que é um provento, né? Por que existe a insalubridade? Por que pagam a mais? Pela pessoa trabalhar em uma condição que teoricamente degrade ou que aponte risco à saúde do funcionário. Aí tem os níveis, né? Aí 10, 20, 30%. Hora extra, 50% é um provento. Essa também é moleza, né? Essa mais fácil que nem sei o que comparar. Então vamos ver como é que tá. Ah, o William não tá dando chance. Vocês têm que torcer para ele. Tem uma que tem grande chance ali do pessoal se embananar. Vamos ver a hora que chegar ela. Que é isso, professor? Falei que tinha. Quem marcou falso? Só para eu saber. Eu marquei. Por Eu que só marquei vocês falso marcaram? porque eu não sei o que é isso. Eu falei, eu não tenho desconto disso, então. Eu acho que é falso. Mas é falso realmente porque é um provento. Mas o que é uma prebenda? Nossa, até o nome é feio, cara. Não sei. Mas é o pagamento feito para pessoas ligadas à área religiosa. Então, ó, vocês estão pagando um pastor. Vocês não vão pagar salário para pastor. O que recebe, o que o pastor recebe chama-se prebenda. Ou um padre. Não é salário, é prebenda. Então, tem áreas que têm suas terminologias diferentes. Valtinho, você acertou ou errou? Valtinho não, William. Errei. Nem sabia o que era isso. Você marcou verdadeiro, então vamos enganar tudo. Ah, ficou. Putz, falta Agora pouco, tá hein? legal, Falta né? pouco.
Agora, falei que ia ter aquela questão para dar aquela embananada. Essa é mais, também me recuso até a comentar depois, né? Todo mundo sabe que 13º salário é um provento, né? Um recebimento que a gente tem. Isso é moleza. O William foi mais rápido no dedo ali, hein? Tem mais duas. Contribuição assistencial é um provento. Comentei faz pouco, né? Poucos minutos. Então, não é um provento, é um desconto. Ela tem a função muito semelhante à contribuição sindical, porém, ela leva esse nome pela ideia de assistir os funcionários na negociação coletiva. E detalhe, ela não é obrigatória, né? Isso aqui a gente pode fazer carta de oposição depois que sai uma convenção coletiva, em até 10 dias da divulgação ou do registro da convenção coletiva, a gente pode fazer uma oposição e não ter esse desconto na nossa folha. O William ainda está mais rápido no dedo, hein, gente? Vocês estão... O que aconteceu, Tawane? Então, tava aqui falando com a minha mãe que deu uma bugada na cabeça. E rápido, daí eu apertava errado. Sacanagem. Bom, vamos para a última. Também bem molezinha. E quem prestou atenção no comentário que eu fiz agora, responde certo, né? Contribuição sindical é um desconto. É obrigatório? Não, professor. E não é, né? Acho que não tem mais aquele um dia lá por ano, tem? Você pode recorrer, né? Não, você pode... Mas a ideia da contribuição de sindical era o recolhimento de um dia por ano, mas foi extinto, né? Foi extinto. Existe essa... Na verdade, eles até fazem, mas você faz uma cartinha lá dizendo que não concorda com esse recolhimento e... que é a carta de oposição, né? Sim. Então vamos ver quem ganhou. Passou no finzinho. O último! O que aconteceu, William? Sei lá, eu fiquei pensativo nessa. Questão de segundo. Fácil. Top, professor. Eu gostei desse joguinho. É bacana, né? Dá pra dar uma descontraída de fim de aula. Tinha que ter uma galerinha ali, uns 20, daí ia ficar bom. É verdade, quando tem uma galera jogando fica muito divertido. Porque daí a galera fica se matando. E às vezes é legal quando tá no presencial. Porque você começa a ver formar bloquinho na sala. Sério? O pessoal tenta começar a se ajudar a responder dentro desses blocos. Fica mais engraçado ainda, mais divertido. Uma hora eu vou tentar fazer lá. Tem que ver se a internet, quando estiver boa, a gente faz presencial para ver o pau quebrar. Então, gente, o que eu tinha para tratar com vocês disso era hoje. Hoje era isso, né? Falar um pouquinho dessa introdução. A aula que vem eu vou começar revendo aqueles lançamentos e a contabilização com vocês. Então, eu vou abrir a atividade para vocês entregarem os relatórios daquelas notas. E depois a gente vai começar efetivamente a fazer o registro do funcionário. A gente vai fazer 2 tipos de registro. Vamos registrar um diretor e um funcionário. Por que tem essa diferenciação? O funcionário recebe salário, né? E o diretor? Ou sócio? Lucro ou prejuízo? Prolabore? Prolabore.
E se for pastor? Aquele nome estranho. Probenta. Prebenda. É, Então, um termo a mais aí para vocês guardarem na mente. Então, daí eu vou deixar para vocês entregarem e a gente faz a próxima aula com esse cronograma. Beleza? Ô, professor, Oi. é a Bruna. Eu entrei um pouco atrasada na aula. Esse relatório das notas que a gente vai ter que entregar que você passou agora no final de semana? Isso. Então eu vou Aí vai entregar o relatório de entrada e de saída, é isso? entrada, saída, e como vocês vão estar integrando, vocês vão apresentar o diário não, o balancete do mês 4. Balancete. Isso, porque vocês vão contabilizar no mês 4. Essas notas você vai encaminhar ou as que a gente já recebeu no É que final de vocês semana? Isso, é que vocês receberam no final de semana. Então vai dar entrada nelas no mês 4, isso? Isso. Tá. Aí encaminha os relatórios para mim. Beleza. Aí eu vou deixar para vocês entregarem até terça-feira que vem. Então dá tempo bem tranquilo para vocês fazerem. Mais alguma dúvida? Pergunta, questão? de boa, professor. Viu? É só aquelas 2 de saída, 2 notas de entrada e aquela terceira lá, não esquece mesmo. Né? Considero porque eu acabei pegando duplicado sem querer. Beleza. Mas que nem no caso lá a gente vai fazer o fechamento do mês 4 lá, e já tá tudo parametrizado, né? O sistema, né? Não vai precisar mexer em nada. Não sei. Você não faz isso. Não, porque esse FOP que tem de entrada e saída são os meus que a gente fez, né? Então, aí tem que ver. Será que vai estar? Estando? Tá ok. Dá uma olhadinha, né? Ver se tá. Você tá de agem. Se tá certinho lá a contabilização, estando, mete ficha daí. Vai que de repente não tá, né? Beleza, professor. Então, mais alguma pergunta? Tawane, Ana? Sem pergunta, professor. Só um comentário da minha mãe, que ela gostou muito da aula de hoje. Quem? A minha mãe, Quem? Por quê? ela tá aqui ouvindo a aula comigo. Tá fazendo junto comigo. Que bom. Eu devia ter deixado ela jogar no seu lugar para ver. Ai, professor, ela ia ganhar e ia querer muito feio. Não, para ela se divertir também. É verdade. Porque querendo ou não, é uma diversão, não é uma brincadeira? Sim. Ela fala bem assim, nossa, que desespero você clicando no celular. Pior que dá uma angústia, não dá? É uma coisa que a gente fica, eu preciso responder antes. A gente fica nervoso. Então, querendo ou não, é um jogo, né? Então, a gente se diverte. E às vezes você responde errado porque quer fazer rápido. Quer fazer rápido. E é justamente por isso que o programa pontua quem responde mais rápido. Porque ele tenta incitar vocês a ter a resposta rápida com o raciocínio rápido. Sim. Só que às vezes a gente pode cair na pegadinha do excesso de velocidade e não acompanhar o raciocínio, né? Mas é divertido. Eu errei porque o botão não funcionou lá, né, Tawane? Viu? Foi exatamente por isso que eu errei. Não estava funcionando o verdadeiro, tive que ficar no falso. Tá certo. Na próxima, fala para sua mãe participar também, Tawane, para ela se divertir. Pode deixar, vou falar para ela logar aqui. Se ouvir a aula, fala para ela participar também, para dar umas risadas. Pode deixar. Tá bom, gente? Então, acho que a gente encerra antes desse feriado. Então, desejo para vocês um bom feriado, uma Páscoa tranquila, com bastante cuidado para vocês, né? E a gente se encontra terça-feira que vem. Beleza?
Beleza, professor. Bom descanso, bom final de semana, bom feriado. Até semana que vem. Obrigado. Até semana que vem. Obrigada, professor. Eu Bom que agradeço. Boa semana e bom feriado também. Para vocês também. Tchau. Tchau, Bruna.